Então, continuando, né, aqui na interpretação do Miramês, ele traz um outro trecho interessantíssimo. Vamos juntos aqui, ó. Conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Conhecer e amar. Não haverá evolução. Imagina, nós somos um pássaro, uma águia, com possibilidade de alçar voos incríveis em direção à evolução. Mas imagina uma águia capenga, uma das asas capengas, não vai voar, não vai alçar voo em direção a nada, só em direção ao chão. Duas asas, ele fala aqui, conhecer e amar, o conhecimento e o amor, a sabedoria que pode ser adquirida através do conhecimento e o amor. Com as duas asas equilibradas, a gente está pronto para alçar voo. E ele diz aqui, a gente não pode esquecer, né, ela tem que estar presente em todos os nossos caminhos. Estes dois estados de alma abrir-nos-ão as portas da felicidade, pelas quais poderemos viver em pleno céu, mesmo estando andando e morando na terra. Meus irmãos, mesmo estando andando e morando na terra. Eu sei que eu ainda tenho muito caminho pela frente, mas a pouca tentativa que a gente empenha, né, em vida para conseguir, para trabalhar a nossa reforma íntima, realmente faz com que a nossa vida mude, o nosso ponto de vista, a nossa forma, a nossa maneira de encarar as coisas e as pessoas e as situações. Não que a gente ainda não se desespere, não se desequilibre, é um aprendizado, é um processo. E nós vamos ver esse processo um pouquinho melhor daqui a pouco, ainda na questão do infinito. Mas olha só, esses dois estados da alma, conhecer e amar, a asa do conhecimento, né, da sabedoria e do amor, pelos quais poderemos viver em pleno céu, mesmo estando aqui na terra, encarnado. É possível sim. A suprema inteligência está andando conosco e falando constantemente aos nossos ouvidos em todas as dimensões do entendimento, em todas as dimensões do entendimento. Porém, nós ainda estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências da nossa ignorância. Olha, pessoal, eu vou só pegar de novo esse trechinho aqui. A suprema inteligência, Deus, nosso Criador, está andando conosco e falando constantemente com a gente, aos nossos ouvidos, em todas as dimensões do entendimento. Ah, mas então, esse conhecimento aí, o que é? Faculdade? É a graduação? Não importa, pode ser até analfabeto. Vai pegar um áudio, vai ouvir um áudio, vai entender, porque a linguagem é simples. E o nosso trabalho de facilitador é justamente esse. Não é, a gente não sabe mais do que ninguém, a gente estuda para poder passar. Mas passar de que maneira? Da forma mais simples, da forma mais clara, da forma mais transparente ao entendimento. Então, não há, em qualquer dimensão do entendimento, a suprema inteligência está andando conosco e falando aos nossos ouvidos. Mas aí é aquilo. Porém, nós ainda estamos surdos aos seus apelos. Estando surdos a esses apelos divinos, o que acontece? Vamos sofrer as consequências da nossa ignorância. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu adoro essa frase, porque realmente a verdade é extremamente libertadora. Esse trecho é ímpar na interpretação do que é Deus, pelo Espírito Miramês. Meus irmãos, eu vou entrar agora na segunda, na terceira pergunta. A segunda nós já vimos, né? E tem mais dessa interpretação. Vamos lá. Pergunta número 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Lembra que eu falei que a segunda pergunta ela tinha a ver com a primeira na questão do infinito e com a terceira. Poder-se, nós definimos o que é infinito, é o que não tem começo nem fim, é o que não tem limite, é o desconhecido. Poder-se dizer que Deus é o infinito? Aí olha aqui a resposta. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Meus irmãos, olha só, pobreza da linguagem humana.
A nossa linguagem humana, e eventualmente a gente se acha tão sábio, tão importante, né? Porque fala não sei quantos idiomas, tem o mestrado, o doutorado. Não, olha só, é a pobreza da linguagem humana de todo o planeta. Por mais que a gente saiba do mundo material, esse conhecimento ainda é pífio. E ele não dá para, o conhecimento por si só, ele não tem a ver com sabedoria. A sabedoria é proveniente do uso em prol do outro desse conhecimento. Então, insuficiente a linguagem humana, mesmo que você tenha doutorado, pós-doutorado em Oxford, em Harvard, pô, não dá, olha lá, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Aí vem mais um trecho aqui. Deus é infinito em suas perfeições, infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. O que é uma abstração? É o que é analisado isoladamente de um contexto, né? Então ele pede para que a gente analise o infinito de forma abstrata, ou seja, tira o infinito e analisa o que é o infinito. Está lá na pergunta 2, analisado separadamente o infinito. O que é o infinito? Então, infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa, definir Deus como infinito. Deus é infinito, sim, mas tomar o atributo de uma coisa pela coisa em si é definir uma coisa que não está conhecida, Deus não está conhecido, por uma outra que não está mais definida que a primeira, porque o infinito continua sem definição também. Nós não temos, assim, uma noção, nós temos uma definição genérica, mas a gente não tem uma definição que englobe tudo o que nós poderíamos dizer que é infinito. Porque o desconhecido é infinito. E o que é desconhecido, como é que eu vou mensurar? Não tem como. Não é isso? Então eu não posso dizer que Deus é o infinito. Porque eu nem tenho definição de Deus, nem sei o que é Deus no todo, no completo, como também não sei o que é o infinito. Então é isso que essa questão, né, a 3 traz pra gente. E o que é o infinito? Nós vimos naquele vídeo, né? Nós vimos o verde, nós vimos a água. Na realidade, o infinito, ele vem muito permeado de ciclos. Nós temos o ciclo das safras, nós temos os ciclos da lua, nós temos o dia e a noite, nós temos as estações, né? Verão, inverno, outono, primavera, nós temos ciclos. E olha que interessante, nós vamos pegar daqui a pouco eu vou mostrar, né, em Eclesiastes, Bíblia, falando de ciclos e uma série de ciclos que fazem um loop, que não terminam nunca, a gente pode dizer que é o quê? É o infinito. Então, esse trecho é muito interessante nesse sentido. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque para que ele não fique muito longo, e vou trazer para a gente analisar Eclesiastes, uma passagem de Eclesiastes que fala sobre o tempo de Deus. Esse tempo que às vezes a gente se sente perdido. Então, estou encerrando aqui. Qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade, tá bom?